sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu quero te mostrar como fazer essa linda bolsa super estilosa feita com o fio cru especial 100% algodão da Supremo Fios. Então, antes de eu te falar do material que nós vamos usar, vou te mostrar aqui um pouquinho da nossa bolsa, que tem esse ponto super bacana, que a gente chama de ponto cesto, fica super fechadinha e muito bem estruturada essa peça. Então, você vai adorar tecer essa peça, porque ela é muito fácil, muito prática, e a gente não trabalha fechando as carreiras, nós trabalhamos aqui a nossa base e depois nós trabalhamos de forma espiral e só fechamos a carreira no último ponto. Então, para a nossa videoaula de hoje, eu vou precisar aqui de um novelo do Cru Especial 100% algodão número 6 da Supremo Fios. Vou precisar de uma agulha para crochê número 3,5. Vou precisar aqui de uma tesoura e vou precisar de uma agulha de tapeçaria para as costuras, ok? Para a alça aqui, eu comprei 2 alças de acrílico, tá? Olha só. Aqui talvez você não consiga escutar o barulhinho, mas aqui você consegue ver, olha só. Aqui, ó. Tá vendo como ela é de acrílico? Então, de plástico, enfim, o que você conseguir encontrar aí na sua cidade, tem nos armarinhos físicos e também tem nos armarinhos online essa alça. Então, essa daqui, ó, ela tem mais ou menos 15 centímetros, tá? Então, fica a seu critério o tamanho que você quer aí, que você escolher para fazer a sua. Então, essa aqui é um 15 centímetros, é um tamanho ideal para a gente poder fazer essa nossa peça aqui. A gente começa pela base, depois nós vamos trabalhando aqui as nossas carreiras de ida e volta pela base, depois nós vamos trabalhando aqui as nossas carreiras aqui em espiral até chegar na altura desejada. Depois disso, a gente trabalha aqui fazendo a costura da nossa peça, a gente reveste essas 2 argolas com ponto baixo, aqui com o próprio fio, a gente reveste elas com ponto baixo, e depois nós costuramos aqui essa parte e costuramos esse outro lado também. E a sua peça fica linda. Se você quiser, pode colocar um botão imantado, ou 2, fica a seu critério, no caso que eu não vou colocar, tá? Então, agora, vamos passar para a aula. Vamos fazer juntos essa peça maravilhosa. Para começarmos a nossa peça, nós vamos fazer aqui um total de 11 correntes. Feitas as 11 correntes, a gente volta na segunda e faz um ponto baixo. Um ponto baixo na corrente seguinte, outro ponto baixo, e assim nós vamos trabalhando até obtermos 10 pontos baixos. Nós tínhamos 11 correntes, voltamos na segunda, então, vamos ter aqui um total de 10 pontos baixos aqui para a nossa peça, para a base da nossa bolsa, ok? Fiz aqui os 10 pontos baixos, faço uma corrente, viro a minha peça. Já no meu primeiro ponto, insiro a agulha, pego as 2 alças e trabalho o ponto baixo novamente. No ponto seguinte, pegando as 2 alças, ponto baixo. E assim eu vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base da minha carreira anterior aqui. Vai permanecer os mesmos 10 pontos baixos que eu tinha lá no início. Então, aqui a gente vai trabalhando os nossos pontos, olha só, ficando assim. Terminei a carreira, faço uma corrente, viro a peça e venho aqui, nesse primeiro ponto novamente. Trabalho os meus 10 pontos baixos, ou seja, um ponto baixo para cada ponto de base, até chegarmos ao final. Sempre fazendo desta forma e sem pular nenhum ponto. Para que a nossa peça fique certinha, a gente vai trabalhando dessa forma, tá? Olha só. Uma corrente, viro a peça e começo a trabalhar novamente
aqui os meus pontos. Sempre fazendo pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, e a gente vai trabalhar em carreiras de ida e volta por algumas carreiras aqui. Eu vou trabalhar aqui por algumas carreiras. Quando eu chegar no tamanho desejado, eu volto para te mostrar a quantidade em carreiras ou em centímetros, como você preferir. Voltei aqui, então, trabalhei carreiras de ida e volta por 40 carreiras. E agora, nós vamos começar a tecer aqui. Aqui nós tecemos a base da nossa bolsa, agora nós vamos começar a tecer a altura dela, certo? Então, vamos começar a trabalhar. Vou trabalhar fazendo aqui uma corrente, depois que eu finalizo aqui a minha carreira de número 40, eu vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto baixo já aqui nesse início, ok? Uma corrente, vou pular um ponto de base, vou no próximo e vou trabalhar um ponto baixo. Uma corrente, pulo uma carreira de base, um ponto baixo aqui no próximo. Uma corrente, pulo uma carreira de base e trabalho um ponto baixo. Então, desta forma aqui, sempre fazendo uma corrente e sempre pulando um ponto, eu vou trabalhar até chegar aqui nesse canto, tá? Quando chegar aqui nesse canto, a gente vai possivelmente modificar um pouquinho ou seguir trabalhando, mas vamos trabalhar aqui para fazermos aqui o início da altura da nossa peça. Voltei aqui, então, trabalhei toda aqui essa minha parte, cheguei aqui no canto, faço uma corrente, pulo essa carreira aqui, venho aqui em cima desse ponto aqui e faço um ponto baixo. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo ponto. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço ponto baixo. Uma corrente, vou no próximo, pulo um ponto de base, ponto baixo. E assim eu vou trabalhando até chegar ali no final, tá? Sempre fazendo ponto baixo aqui, uma corrente, aqui nesse espaço eu faço ponto baixo. Uma corrente, vou para o próximo ponto, ponto baixo. Então, ficou dessa forma aqui o nosso cantinho. A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente já faz aqui e seguimos trabalhando. Uma corrente, pula uma carreira de base, vai na próxima e faz ponto baixo. Uma corrente, pula uma carreira, vai na próxima e faz ponto baixo. Então, desta forma aqui, você vai trabalhar. Quando eu estiver chegando aqui no final, eu volto para darmos continuidade. Trabalhei aqui, então, por toda a volta da minha peça. Cheguei aqui no final, né? Olha só. Nesse ponto que eu iniciei, coloquei mais um ponto aqui e fiz uma corrente. Agora, vou fazer um ponto baixíssimo, que é para fechar aqui a minha carreira. Vou pegar aqui um marcador, porque eu vou usar ele agora. Então, eu vou fazer o seguinte. Logo aqui à minha frente, eu tenho essa minha alça de uma correntinha e esse espacinho aqui. Insiro a agulha nesta correntinha, faço um baixíssimo, já insiro a agulha aqui dentro desse ponto e faço um ponto baixo, ok? Feito o ponto baixo, eu vou colocar o marcador nele, que é para sinalizar que foi onde eu comecei a minha carreira aqui, ok? Uma corrente, venho aqui para esse espaço de uma corrente e faço um ponto baixo. Uma corrente, vou para o próximo espaço de correntinha, ali onde eu tenho uma correntinha, e faço um ponto baixo. Uma corrente, vou para o próximo espaço que eu tenho e faço um ponto baixo. Uma corrente, no próximo espaço, outro ponto baixo. Então, desta forma aqui, a gente vai trabalhar por toda a nossa carreira. Quando chegar na parte dos cantos, a mesma coisa, então, nós vamos trabalhar até dar toda a volta aqui na nossa peça. Trabalhei aqui, então, por toda a volta da minha peça, você vai notar que ela vai começar a dar uma leve
erguida aqui. E agora, a gente vai começar o nosso ponto realmente. Então, estou aqui no penúltimo ponto, certo? Na correntinha aqui. Faço o meu último ponto. Aqui, vamos cuidar para não engatar nenhum fio da parte de baixo. E agora, nós vamos começar outra carreira. Então, vamos fazer uma corrente, certo? E vamos, agora, ao invés de pegar na correntinha, vamos pegar, eu vou tirar aqui o marcador para ficar mais fácil de você visualizar. Ao invés de pegarmos aqui nesse espaço maior que a gente estava pegando, a gente vai pegar aqui nas duas alças do ponto da carreira anterior, desta forma aqui. Olha só, para formar o nosso ponto sexto. Então, vou deixar o marcador aqui na corrente e fiz aqui o meu ponto. Então, se o meu primeiro ponto era este e eu fiz a corrente em cima, agora o meu primeiro ponto é a corrente. Ponto baixo, uma corrente, pulo este ponto baixo aqui, venho aqui embaixo, não vou pegar dentro da corrente, vou pegar em cima desse ponto baixo e faço aqui outro ponto baixo. Uma corrente, venho pra cá, pulo meu ponto, venho em cima do ponto baixo da carreira anterior, como se eu estivesse fazendo um ponto baixo alongado. Uma corrente, pulo o ponto baixo e venho no outro. E assim eu vou trabalhando até completar toda a minha carreira, tá? Vamos trabalhando dessa forma, fazendo um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo alongado e uma corrente. A gente vai trabalhar dessa forma, que você consegue observar melhor. A gente vai trabalhar dessa forma até o final. Terminei, então, aqui toda a carreira, você vai observar que ela vai subindo um pouquinho mais, olha só, já vai dando formato. E a gente tem esse efeito aqui, olha só, do ponto baixo mais alongado. Então, a partir de agora, você vai trabalhar dessa forma, tá? Ó, cheguei aqui no meu penúltimo ponto, né? Esse seria o último, então, que é a corrente, ok? Este é o primeiro ponto, então, tiro aqui o meu marcador, né? Corto não, tiro o meu marcador, venho pra cá, faço o meu primeiro ponto, pegando ali naquela base alongada ali, né? Fazendo o ponto baixo alongado. Coloco o marcador nesse primeiro ponto, porque esse é o ponto da carreira, certo? Uma corrente, pulo o meu ponto baixo alongado e vou lá em cima do meu outro ponto fazer o ponto baixo alongado. Uma corrente, pulo um ponto e vou lá no outro fazer o ponto baixo alongado. Uma corrente, pulo um ponto e vou lá no outro, exatamente como eu estava fazendo anteriormente, pegando lá embaixo e a gente tem esse efeito aqui. Então, vou dar continuidade aqui dessa forma, trabalhando por toda a minha carreira, fazendo uma corrente e um ponto baixo alongado, até chegarmos aqui, darmos toda a volta na nossa peça e chegarmos aqui nesse início. Então, você vai notar que agora ela vai subir um pouquinho mais. Então, a gente vai estar trabalhando aqui a altura da nossa peça. Trabalhei aqui mais uma vez, cheguei ao final da carreira, ó, você vai notar que ela já vai subindo e esse efeito vai ficando super legal no nosso ponto, olha só. Então, aqui estou no penúltimo ponto e no último. Faço o último ponto, que é o ponto baixo. Agora, aqui, eu vou começar uma nova carreira. Então, faço uma corrente, vou tirar aqui o meu marcador. Essa corrente será o meu primeiro ponto, porque este era o meu primeiro ponto, certo? Então, faço ponto baixo lá no outro, marcador eu vou colocar aqui na correntinha, para eu não me perder. Uma corrente, pulo um ponto aqui e venho aqui no próximo, ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, lá pegando da mesma forma com o meu ponto baixo alongado. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, olha só, para ficar esse efeito aqui de ponto sexto, ok? Vamos trabalhar algumas carreiras assim,
toda em espiral, sem fechar, justamente para a gente deixar bem certinho aqui e não ter marcas de emenda na nossa peça. Eu vou trabalhar algumas carreiras aqui, daqui a pouco eu volto para mostrar. Cheguei, então, aqui ao final, trabalhei alguns centímetros aqui na minha peça, né? Trabalhei um total aqui, tirando aqui a parte do fundo, eu tenho um total de 21 centímetros e meio, quase 22 centímetros aqui, né? Iniciando aqui da parte do fundo. E de largura aqui eu tenho um total de 33 centímetros desta forma aqui, como ela está aqui, né? Para finalizar a carreira, nós vamos finalizar essa carreira. Aqui eu tenho o meu marcador, de onde eu fiz aqui o meu penúltimo ponto, né? O meu antepenúltimo ponto, né? Então, faço aqui uma corrente, que é o meu penúltimo ponto, e aqui onde eu tenho o espaço, certo? Do meu marcador, eu insiro a agulha aqui e faço um ponto baixíssimo, que é para finalizar mesmo essa carreira. Feito isso aqui, eu corto o meu fio, tá? Vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria, vou puxar esse fio todo pra frente, vou tirar aqui o marcador, porque eu não vou usar mais. Então, essa é a gente vai fazer um acabamento aqui para que não fique aparecendo, certo? Então, a gente passa no ponto seguinte o fio por ele, ok? E depois a gente volta aqui desta forma e finaliza, ok? Olha só como fica. Fica praticamente imperceptível, você não consegue ver onde você terminou. Aqui do lado avesso da peça, a gente tá bem próximo aqui, então, eu vou passar esse fio aqui por alguns pontos, tá? Então, aqui eu vou cortar um pouco mais dele, deixando mais ou menos assim. Então, aqui, passei um pouquinho dele, aqui entre as tramas, abri o fio no meio, vou pegar apenas uma alcinha dele, certo? E vou passar por dentro aqui, para podermos dar um nozinho, ó. Passei só uma alcinha, e agora venho aqui, trabalho dando um nozinho, não muito apertado, para não repuxar o trabalho. O segundo eu posso apertar, e aí eu volto com as duas pontas aqui para dentro da agulha de tapeçaria e vou esconder todo esse meu fio aqui. Então, vou trabalhar escondendo todo esse meu fio para que eu consiga aqui dar um acabamento legal nessa nossa peça. Já que aqui, ó, você pode observar que soltou ali o fio, então, a gente coloca na agulha de tapeçaria de novo e vamos trabalhando escondendo esse fio. A gente trabalha, você pode esconder metade dele, pode esconder todo, conforme você preferir, tá? Então, eu escondi daqui até aqui embaixo já é o suficiente. Então, corto o meu fio, não tenho mais nenhum arremate para fazer na minha peça. Aqui você pode ver um pouquinho melhor aqui no vídeo, tá? Eu dei aqui abri um pouco mais a câmera para que você possa visualizar aqui a peça, olha só como ela fica. Então, aqui a gente tem a nossa peça de largura, né? E olha esse ponto que legal que ele fica. Então, aqui eu dobrei essa minha peça meio com meio aqui, né? No caso daqui da minha divisão, né? Do fundo, certo? Então, faço aqui, ó, essa divisão, certo? Olha só. E daí, dobro aqui em cima também para poder saber certinho onde nós vamos, como que fica aqui essa divisão aqui, essa dobra da nossa peça, ok? Então, aqui eu tenho uma argola de acrílico, que eu fiz aqui? Revesti ela de toda de ponto baixo. Então, aqui não tem segredo, prende o fio e reveste ela de toda de ponto baixo, que é a alça da nossa bolsa. Então, a gente vai costurar essa alça nela. Essa parte aqui eu não fiz no vídeo para você, porque é muito fácil de fazer. Eu vou precisar de duas como essa, então é muito fácil. Aqui você vai ver que, olha só, existem alças de acrílico transparente e essa aqui que eu peguei é uma alça preta. Se você quiser adquirir
uma alça de acrílico transparente, você pode adquirir também. Então, eu cobri as duas com ponto baixo. Elas têm aqui, ó, 15 centímetros, dentro dela 13, e ao total dela são mais ou menos 15 a 16 centímetros que ela tem, ok? Então, você vai precisar de duas como essa, é super barato. Isso aqui você encontra em lojas de acessório para bolsa, você encontra em armarinhos físicos, armarinhos online. Basta buscar por argola de acrílico que você consegue ter aí várias opções para você usar. Então, como é que nós vamos fazer aqui nessa peça? A gente vai fazer a divisão aqui, certo? Que nós vamos costurar dessa ponta até nessa ponta, certo? Então, a gente precisa deixar aqui essa nossa ponta aqui, né? Já que o nosso fio tá aqui. E a gente vai fazer essa costura. Mas, pra fazer essa costura, eu vou pegar aqui 2 fios, tá? Podem ser 2 fios do mesmo tamanho, assim, tá? Que é pra prender certinho em quais pontos a gente vai trabalhar. Por que que a gente precisa prender? Pra na hora de costurar, essa alça não correr nem pra lá nem pra cá, certo? Então, aqui eu posso pegar até 3 pedaços, porque eu posso prender também um no meio, tá? Posso prender um no meio e um em cada ponta, justamente pra gente ter essa divisão certinha, ok? Vou deixar aqui essas peças aqui de lado. E aqui, ó, eu tenho um total de mais ou menos 18 centímetros e meio. E aqui não, aqui é 18 não, perdão, 8 centímetros e meio. E aqui não dá 8 centímetros e meio. Então, a gente ajusta aqui pra dar, por exemplo, aqui, ó, 7 centímetros e meio. E aqui também, ó, 7 centímetros e meio. Puxa um pouquinho só, assim, tá? Olha só, vou deixar aqui. Então, a partir de agora, a gente pode prender. Se você quiser, pega um dos fios e prende o fio aqui só pra travar. Aqui, da mesma forma, se você quiser, caso você tenha ali medo de escorregar quando você estiver costurando, você pode prender ele assim. Olha só, prendeu, certo? Prende o outro do outro lado também, aqui, certo? Olha só, pega aqui e pega ali na peça que a gente revestiu, dá um nozinho, certo? Confere se tá a mesma quantidade, 7 centímetros e meio, ali quase 7 centímetros e meio, quase 8. Aqui também, quase 8. E aí, se você quiser prender nesse daqui do meio, também pode prender. E a gente vai começar a costurar aqui essa nossa peça. Então, aqui, eu vou deixar aqui, não há necessidade de deixar o fio tão grande pra gente poder fazer essa costura. E aí, eu vou virar aqui a minha peça. Então, lembrando que são duas partes iguais. O que eu fizer nessa aqui, eu vou fazer na outra também, certo? Então, eu vou jogar meu fio lá pra trás, olha só, vou sair com ele todo lá pra trás. Do jeito que ele está lá atrás, eu vou sair com ele todo aqui pra frente. Olha só. Cuida pra não torcer nada lá atrás. Eu vou aproximar aqui um pouco mais pra ficar mais fácil pra você visualizar. Aqui ficou mais fácil, então, um pouco mais perto. Estou com o meu fio todo pra cá, jogo ele todo lá pra trás. Vou segurar aqui esses dois e jogo ele todo lá pra trás. Tô com ele todo lá pra trás, jogo ele pra sair todo aqui na frente. Tô com ele todo aqui na frente, jogo ele pra ir todo lá pra trás. Estou com ele lá atrás, passo ele pra vir todo aqui pra frente, certo? Então, dessa forma aqui, vou costurando, indo e voltando até chegar nesse tópico aqui, nesse ponto que a gente tem aqui. Finalizei, então, aqui a costura, olha só, iniciei aqui, passei costurando até chegar aqui. Fez o arremate e aqui desse lado de dentro você mal percebe onde está a costura, justamente por ser o fio da mesma cor, a gente tem esse acabamento aqui. Então, fizemos isso. Do outro lado da nossa peça, nós vamos fazer a mesma coisa.
vamos pegar a nossa, aqui, vamos pegar a nossa alça, a nossa outra alça. Vamos fazer o mesmo processo, tá? O mesmo processo de costura, prendeu, se quiser pode prender aqui também para ele não escorregar. Então, o mesmo processo de costura a gente vai fazer, tá? Respeitando aqui que as duas fiquem da mesma altura, a alça aqui, e aí a gente vai costurar igual, do mesmo jeito, tá? Vou passar aqui a minha costura, colocar uma tag e daqui a pouquinho eu já volto para mostrar. Costurei aqui, então, a minha outra alça, já coloquei uma tag. Fica a seu critério se você quiser colocar o forro, tá? Então, fica a seu critério se você quiser colocar, mas aqui não precisa porque ela fica super fechadinha e bem estruturada. Então, a gente posiciona as nossas alças ali na mesma direção e faz a costura delas ali. Conforme você for segurar, você vê que essa peça vai ficar maravilhosa. Vou ajustar aqui para te passar as medidas. Então, a gente tem aqui um total de 33 centímetros de largura e de altura ao total da nossa alça até a nossa base ali, 35 centímetros. No caso, ela vai ficar mais ou menos aqui. A gente vai ter aqui 32 centímetros mais ou menos de altura aqui da nossa peça. Um novelo foi o suficiente para fazer e ainda sobrou o fio. Olha só que legal. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!